Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui para mais uma aula e nessa aula eu quero aprofundar mais na proposição condicional, que é um assunto muito importante e que cai em muitas questões do Instituto Consulplan e a gente pode esperar esse tipo de assunto, esse tipo de questão na prova da Câmara, tá? Sem dúvida nenhuma. Então vou trazer aqui alguns exemplos, vou aprofundar um pouquinho mais na proposição condicional, beleza? Então, o que é essa proposição? É quando você tem o seguinte formato: se alguma coisa, então alguma coisa. Então, por exemplo, se choveu, então molhou, certo? Então, esse aqui é um exemplo de condicional. Se choveu, então molhou. A gente pode escrever isso de forma simbólica, ao invés de escrever assim, se choveu, então molhou, a gente pode escrever assim também, ó. Choveu, aí coloca essa setinha, molhou. Então, essa seta aí indica a condicional. A gente também pode ler a condicional da seguinte maneira: chover é suficiente para molhar. Então, se a gente disser que a proposição choveu, se a gente disser que isso é a proposição P e que molhou é a preposição que, então a gente vai ler P é suficiente para que. Você também pode dizer o seguinte: molhar é necessário para chover. Aqui eu estou colocando no infinitivo, mas eu também, para ficar de uma maneira mais clara, também poderia dizer molhar é condição necessária ou é necessário para ter chovido, certo? Dentro da hipótese de que se chover, molha. Então, o que eu quero dizer é que quando você começa pela que, ela é condição necessária para P. Então, P é suficiente para que ou que é necessária para P, certo? Então, depende do sentido que você está falando. A P aqui, que vem antes da seta ou que vem antes do então, essa proposição que vai vir antes, nós chamamos, vou puxar uma setinha aqui, essa aqui nós chamamos de antecedente. E a proposição que vem depois do então, ou depois da setinha, nós chamamos de consequente. Então, a condicional tem o antecedente e o consequente, certo? Então, identificamos aí como que é a estrutura e as partes dessa estrutura da proposição condicional. É muito importante você saber também o que é suficiente e o que é necessário, tá? E agora vamos explorar um pouquinho a ideia que está por trás. Então eu estou dizendo o seguinte: se choveu, então molhou. Quer dizer que se alguém virar para mim e falar assim, olha, choveu, isso é suficiente para eu concluir que molhou, certo? E se alguém disser, olha, choveu e molhou, então eu concluo que molhar é condição necessária para ter chovido. Para ficar ainda mais claro, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é: sou mineiro, implica sou brasileiro. O que é isso de implica, professor? É mais uma maneira de ler a condicional, de ler essa seta aí. Eu escrevi sou brasileira. Então, sou brasileiro, né? Sou mineiro, sou brasileiro. Então, essa seta também a gente pode ler implica, acarreta, tá? Tudo isso são formas de ler a condicional. Sou mineiro, sou brasileiro. Se sou mineiro, então sou brasileiro. Ser mineiro é condição suficiente para ser brasileiro. Basta ser mineiro para ser brasileiro. Ser brasileiro é condição necessária para ser mineiro, porque não tem como ser mineiro sem ser brasileiro. Aqui, no caso de chover e molhar, é o seguinte: não tem como ter chovido sem ter molhado, porque toda vez que chove, molha.
Aqui na outra condicional, toda vez que alguém é mineiro, ele é brasileiro. Então a condicional tem esse espírito de, se a primeira parte for verdadeira, a segunda parte tem que ser verdadeira também. Lembra desses exemplos que eu estou dando, porque lá na hora da prova, se aparecer a condicional e você se perder no significado dela, você pode trocar as proposições por essas aí, que são muito claras para a gente. Sou mineiro, sou brasileiro. Né? Então lá na hora você pode trocar para ficar muito claro na sua cabeça qual que é a ideia da condicional, tá? E o que mais importa, já falei para vocês lá na aula da tabela verdade, é que se o antecedente é verdadeiro, então o consequente tem que ser verdadeiro. Se o consequente for falso, a condicional é falsa. Então ele vai trabalhar muito com essa ideia, a prova vai vir muito com isso. Ah, é falso, essa condicional é falsa. Então você já sabe que para ela ser falsa, você tem o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Né? Caso contrário, a condicional é verdadeira. E ela também tem a ver com diagrama. Essa segunda condicional que eu coloquei deixa isso muito claro, porque aqui está o conjunto de todos os brasileiros. Dentro dele nós temos o conjunto dos mineiros. Vou escrever aqui MG. Então, se sou mineiro, então sou brasileiro. Todo mineiro é brasileiro, certo? Porque o conjunto dos mineiros está dentro do conjunto dos brasileiros. E aí você tem, então, a condicional representada em um diagrama de Venn. Né? Esse diagrama aqui que a gente chama de diagrama de Venn. Então, se é mineiro, é brasileiro. Todo mineiro é brasileiro. Veja, ser mineiro é condição suficiente para você concluir que é brasileiro. Mas ser brasileiro não é suficiente para concluir que é mineiro. Porém, é necessário. É necessário ser brasileiro para que seja mineiro. Percebe, então, que daqui para cá você tem condição suficiente. No contrário, você tem condição necessária. Certo? Eu vou adiantar aqui um pouquinho o que a gente vai falar, o que eu separei para vocês aqui para falar na aula de equivalências, mas tem uma coisa que entre a condicional e a equivalência, que é o que a gente chama de contrapositiva. A contrapositiva da condicional é uma proposição que equivale à condicional original que você tem. Então, dizer que P acarreta implica que equivale a dizer que não que acarreta não P. Então, se você trocar a ordem, trocar o consequente, jogar ele para frente, né, no lugar do antecedente, e vice-versa, e negar os dois, você tem uma proposição correspondente à primeira. Isso quer dizer que a tabela verdade da segunda é idêntica à primeira. Então, todas as combinações possíveis de P e Q funcionam para ambas as proposições que eu escrevi ali. Dizer que P é suficiente para Q é a mesma coisa de dizer que, não acontecendo Q, você pode concluir que não acontece P. Isso vai ficar muito claro no exemplo do mineiro brasileiro. Veja, se sou mineiro, sou brasileiro. Se eu não sou brasileiro, eu não posso ser mineiro, porque nem brasileiro eu sou. Se eu não estou no conjunto dos brasileiros, eu não posso estar no conjunto dos mineiros. Então, não que implica não P. Se o consequente for falso, necessariamente o antecedente é falso, sendo a condicional verdadeira. Porque é isso que a gente concluiu. Que se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, a condicional é falsa. Então, o consequente falso não deixa o antecedente ser verdadeiro. Então, ser brasileiro, se isso for falso, não, ele não é brasileiro. Então, isso me obriga a concluir que não é mineiro também. Por isso que essas duas se equivalem. Então, chover é suficiente para molhar. Então, não molhou, não choveu. Daí a gente dizer que molhar é necessário para chover. Porque se não molhar, eu concluo que não choveu. Por isso eu posso dizer que ser brasileiro é necessário para ser mineiro. É um requisito. Como é que você vai ser mineiro se nem brasileiro é? Então, não é brasileiro implica não é mineiro. Então, dentro da verdade de que ser mineiro implica ser brasileiro, não ser brasileiro implica não ser mineiro. Isso aqui vai aparecer muito na prova. Então, negar o consequente
te obriga a negar o antecedente. Não que implica não P. E se você se lembrar desses exemplos de chover, molhar, ser mineiro, ser brasileiro, você vai conseguir se virar com a condicional na hora da prova. Quando a gente falar aqui das equivalências, eu vou mostrar que é possível transformar uma condicional em uma disjunção, tá? P implica que corresponde a uma disjunção que eu vou mostrar lá na aula de equivalências. E se você ainda não deu uma olhada no nosso material de questões resolvidas, gente, tá um precinho camarada para você ver o segredo da banca. Eu estou revelando todas as questões do Instituto Consulplan, estou revelando o segredo da banca, destrinchando, fazendo uma verdadeira engenharia reversa nessa coletânea de 150 questões resolvidas. Já passou de 150 questões resolvidas da Banca Consulplan, com todo o edital, tudo que a Consulplan cobra está nesse material. Então, dá uma olhada no link que está aí na descrição do vídeo, porque você só tem a ganhar com esse material. Vejo você na próxima aula.